Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre conversores CCCC reversíveis, iniciando esse tema com o conversor CCCC reversível em corrente. Um contextozinho histórico das nossas aulas. Nas aulas anteriores nós vimos o conversor CCCC do tipo Buck, foi o início do nosso estudo dos conversores CCCC, que é um conversor apenas abaixador. Depois nós vimos o conversor Boost, que é o conversor dual do conversor Buck, onde você tem apenas a função de elevação da tensão de saída maior do que a tensão de entrada. Na sequência nós vimos o conversor Buck-Boost, que permite que a tensão de saída seja menor ou maior do que a tensão de entrada. Esses três conversores eles são sempre unidirecionais. A energia flui sempre da entrada para a carga. Em nenhum momento é possível você devolver energia da carga para a entrada. Entretanto, diversas aplicações, como motores e baterias como carga, você tem interesse em devolver energia da carga para a entrada. Então, hora você está carregando a bateria, hora você vai usar a energia da bateria para acionar a sua entrada. No caso do motor, você pode acelerar, entregar energia para o motor, você vai estar lá com o veículo com energia cinética, essa energia cinética pode ser convertida novamente em energia elétrica. Claro que vai ter um pouco de perdas, mas você pode converter boa parte dessa energia em energia elétrica e armazenar novamente nas baterias. Então esse processo é bastante interessante, porque ele visa uma economia de energia e isso pode ser aplicado tanto em veículo elétrico quanto em veículos híbridos, de forma a você melhorar bastante a sua eficiência energética do seu circuito. Para isso, a gente precisa de um conversor reversível. Tá? Então, para fazer esse papel de devolver energia da carga para a entrada, você precisa fazer fazer essa reversibilidade. E esse papel é feito invertendo a tensão ou a corrente ou ambos. Vamos falar um pouquinho na sequência sobre essas características de inverter a tensão, inverter a corrente, e nesta aula e nas aulas seguintes nós vamos tratar sobre conversores que permitem fazer essa reversibilidade. Então a gente vai iniciar com um conversor reversível em corrente, tensão de saída sempre positiva, e a corrente pode ser positiva ou negativa. Conversor reversível em corrente, como estamos mostrando aqui, principalmente aplicações com bateria, porque você não pode inverter a polaridade da tensão na bateria. Então, o reversível em corrente ele é bastante aplicável quando você tem uma bateria no processo que você vai estar devolvendo energia para a bateria em algum momento e num outro momento você vai estar usando a bateria para acionar o seu circuito. O reversível em tensão, então você tem sempre corrente positiva na carga e a tensão de carga pode ser positiva ou negativa. Essa é uma outra forma de você fazer a reversibilidade. Geralmente, conversores reversíveis em tensão são aplicados com motores. Motores é que te permitem você inverter a tensão, mantendo a corrente no mesmo sentido, e com isso você fazer a frenagem devolvendo energia. E o reversível em tensão e corrente, ele vai permitir a operação nos 4 quadrantes, geralmente é aplicado com motores, onde você pode fazer tração nos 2 sentidos de giro e frenagem nesses 2 sentidos de giro. Então você traciona para fazer a ida, por exemplo, de um trem elétrico, frena para o veículo com a devolução de energia, depois você traciona no sentido contrário, retornando o veículo e frena também devolvendo energia. Então aí a gente utiliza o reversível em 4 quadrantes. Isso também é aplicável com braços robóticos, onde você pode movimentar aí nos 2 sentidos e está sempre devolvendo energia na frenagem. Bom, então a ideia desses conversores é controlar esse fluxo de energia entre 2 sistemas CC. Então, por exemplo, temos aqui um no-break, um sistema que permite a alimentação ininterrupta da carga
independente da alimentação da rede elétrica. O no-break geralmente é composto por 3 estágios de conversão, uma conversão CA-CC, onde você pega a energia da rede e converte em corrente contínua. Depois você tem o inversor, que converte de CC para CA, alimenta a carga, e um estágio CC-CC para pegar dessa tensão CC que veio da rede, geralmente um patamar um pouco mais elevado, abaixar para o nível adequado para as baterias, e esse conversor que faz esse papel ele tem que ser bidirecional, porque quando a rede está presente, ele deve carregar as baterias. Então o fluxo de energia é aqui da alta tensão para baixa tensão da bateria. Quando você quer manter a carga energizada na falta da rede, então o fluxo de energia vai ser da bateria para a carga. Tá? Então, geralmente aqui o banco de baterias ele tem uma tensão menor do que a tensão nesse ponto. Então, a gente está falando de um conversor vindo desse barramento CC para as baterias, ele vai ser abaixador, das baterias para cá ele vai ser elevador. Tá? No breaks de alta potência, a gente vai falando no break de 500 kVA, de 1 MVA, no breaks de grande porte, a gente pode ter essa relação contrária, tá? A tensão aqui das baterias é mais elevada do que essa tensão aqui. Mas aí a gente está falando no breaks de grande porte. Entretanto, o conceito é o mesmo, tá ok? Independente da tensão aqui ser maior ou menor de um lado do que no outro, eu preciso de fluxo de energia bidirecional. E como a bateria ela é unidirecional em tensão, eu não vou inverter a tensão da bateria, então eu tenho que trabalhar na corrente. Esse meu conversor aqui, ele tem que ser bidirecional em corrente. Ok? Então essa é a ideia da gente trabalhar nessa aula de hoje, o conversor CCCC bidirecional em corrente, cuja maior aplicação é essa aqui. Entretanto, existem diversas outras aplicações onde você pode ter essa necessidade de inverter o fluxo da corrente e, consequentemente, inverter o fluxo de energia. Bom, em termos de quadrantes de operação, tá? Aqui agora a gente está falando de forma geral, um conversor de eletrônica de potência ele pode operar em 4 quadrantes. Eu posso operar com tensão e corrente sempre positivas, então ele vai operar sempre como tração, tá? A gente vai sempre estar entregando energia da fonte para a carga. Os conversores que a gente viu até o momento, conversor buck, conversor boost e conversor buck-boost, operam sempre dessa forma, né? Da fonte para a carga. Então, como se eu estivesse sempre tracionando a carga. Eu posso operar no segundo quadrante, com tensão positiva e corrente negativa. Então, tensão positiva e corrente negativa já gera uma potência negativa. Então, a energia vai estar fluindo da carga para a fonte. Então, nesse sentido aqui, a gente diz que está fazendo uma frenagem regenerativa. Você está fazendo a frenagem do seu motor, devolvendo energia para a fonte de entrada. Né? A energia está indo da carga para a fonte. Você pode ter a operação no terceiro quadrante, então onde você tem tensão negativa e corrente negativa. Tensão negativa vezes corrente negativa dá uma potência positiva. Isso quer dizer que eu estou no modo tração. Eu estou fazendo tração no meu motor, mas o sentido de giro é o contrário, porque como eu estou aplicando tensão negativa e estou tendo uma corrente negativa, eu estou tracionando o motor no sentido contrário do que eu tinha aqui no primeiro quadrante. E o último quadrante, com tensão negativa e corrente positiva, eu estou fazendo novamente a frenagem, só que agora eu estou no sentido inverso do que eu tinha aqui no segundo quadrante. Então eu estou girando no sentido inverso e fazendo a frenagem no sentido inverso, aqui terceiro e quarto quadrante. Tá? Então primeiro e segundo é um sentido de giro, terceiro e quarto outro sentido de giro, mas a operação é simétrica. Então, essa é a ideia dos conversores reversíveis, né, que operem mais do que um quadrante de operação. Então, o conversor que a gente vai ver na aula de hoje é o reversível em corrente. A tensão é sempre positiva, mas ele pode operar aqui nos quadrantes 1 e 2, operar com corrente positiva e negativa. Posso ter o conversor reversível em tensão, então corrente sempre positiva e eu inverto a tensão para fazer a frenagem.
E o conversor mais completo é o conversor que opera nos 4 quadrantes, que ele pode fazer tração e frenagem nos 2 sentidos de giro, porque ele pode trabalhar com tensão e corrente com qualquer polaridade. Bom, então este é o conversor reversível em corrente. Ele possui a fonte de entrada aqui. Aqui nós temos a carga já representada por um motor, um RLE, enrolamento de armadura do motor de corrente contínua, e dois transistores com seus respectivos diodos em antiparalelo nessa configuração que a gente chama de braço. Então, 2 transistores em série, tá, entre si, e essa conexão série está em paralelo com o barramento de entrada. Isso é uma conexão chamada de braço, isso é um braço de transistores que, de forma até curiosa, vem do inglês phase lag. Tá? Então, em inglês se chama lag, em português acabou se tornando braço. Não fui eu que fiz essa tradução, mas é assim que a gente conhece esse conversor, ou essa conexão aqui em braço. Tá? O conversor usa um braço. Nós temos a operação de 3 formas. Nós podemos operar ele no modo tração, onde a energia vai fluir da fonte Vin aqui para o nosso motor. Nós temos o modo frenagem regenerativa, onde a energia vai fluir do motor para a fonte Vin de entrada. E nós temos a operação com os interruptores comutando complementarmente, que, variando a razão cíclica, eu vou variar se eu estou no modo tração ou no modo frenagem. Tá? Então, são 3 formas diferentes de operar. A gente vai passar aqui por elas para que vocês visualizem como que funciona. Então, o primeiro modo de operação como tração. Na operação como tração, comutando S1 e S2 complementarmente, então eu tenho aqui o S1 ligado na primeira etapa, eu vou estar aplicando Vin nesse ponto. E aqui a gente está chamando a tensão V0, a tensão sobre a carga, a tensão no motor. A tensão no motor é a tensão sobre o R mais o L mais o E, tá? Circuito série. Então essa tensão V0 vai ser igual à própria tensão de entrada. Se o Vin está ligado, temos a tensão de entrada em paralelo ali com a saída. Então a tensão de saída está aqui positiva igual a V0. Quando a chave S1 é comandada a bloquear, eu tenho que a corrente não pode zerar bruscamente, eu vou ligar o diodo e vou ter uma etapa aqui de roda livre, aonde se eu estou aqui em roda livre com o diodo ligado, a tensão na carga é 0. Tensão na carga 0, consequentemente a corrente aqui ela é decrescente. E na primeira etapa, quando a gente estava aplicando tensão Vin, a tensão Vin é maior do que a tensão V0, então eu vou ter aqui uma corrente crescente. Observem que a tensão na carga é positiva e a corrente na carga é positiva. Então eu estou operando no modo de tração. Tá? Nessa operação, o modo é de tração. O que também é importante destacar que, apesar de S2 estar comandado a conduzir, a corrente circula pelo diodo. Por que a corrente circula pelo diodo? Porque o sentido da corrente aqui é o sentido da corrente do diodo. O sentido da corrente da chave é de cima para baixo. E o diodo, anodo catodo, de baixo para cima. Então, como a corrente está nesse sentido, o fato de S2 estar comandada não está fazendo muita diferença. Tá? S2 poderia estar completamente bloqueada e eu operaria de modo igual. Tá? No modo tração, aqui nesse primeiro modo, S2 não precisaria ser acionado. Tá? Poderia estar acionado só o S1. E o conversor funcionaria da mesma forma. Na operação no modo 2, no modo frenagem, ele vai estar devolvendo energia da carga para a rede. Então, eu fecho S2, vou acumular energia aqui na indutância e, enquanto S2 está fechada, a tensão aqui em V0 é igual a 0. Consequentemente, estamos nessa etapa. Ó, S2 fechado, tensão V0 aqui é igual a 0.
Estou armazenando energia, quando o S2 abre, agora a fonte EC mais a indutância entregam energia lá para a entrada. O S1 foi comandado, mas a corrente circula no sentido do diodo, então ela vai estar circulando pelo diodo D1. S1 não precisaria estar comandado neste modo de operação. Aí eu vou ter aqui a corrente fluindo neste sentido e vejam que a corrente está entrando na fonte Vin. E agora, nessa segunda etapa, a tensão V0 é igual à tensão de entrada. Então, observem que a tensão ela é positiva, mas a corrente é negativa. A corrente agora ela está em sentido contrário e eu estou devolvendo energia. Então, esse é um ponto bastante relevante. E a energia, então, está fluindo lá da sua carga, do seu motor, para a entrada. Bom, quanto tempo pode durar isso aqui? Vamos lá. Temos que lembrar que para o conversor de eletrônica de potência, se eu estou comutando em 10 kHz, por exemplo, o tempo que você leva para frear um veículo, alguns segundos, é uma eternidade, perto da frequência de comutação. Então, aqui nós estamos olhando um período de comutação, você está levando alguns segundos para frear. Para o nosso conversor, do ponto de vista elétrico, é como se eu tivesse uma corrente constante em regime permanente durante um bom tempo. Depois essa corrente acaba diminuindo, e aí eu vou diminuindo ela aos poucos, mas para cada período de comutação eu tenho uma corrente ali praticamente constante, porque a constante de tempo elétrica do seu conversor, ela é muito, muito, muito menor do que a constante de tempo da sua parte mecânica, da sua inércia mecânica. Se a gente estiver falando de um veículo de grande porte, você vai levar talvez até minutos para parar. Um trem, certamente, ele leva alguns minutos para parar. Isso perto do chaveamento do conversor é uma diferença de constantes de tempo muito grande. Então, essa etapa de frenagem ela pode durar bastante tempo. E a gente pode considerar uma operação em regime permanente, sim. Especialmente se você tiver com a ajuda aí da gravidade, está descendo uma serra. Quanto tempo você leva descendo uma serra e fazendo frenagem? Se você hoje tem um carro a combustão, você está usando esse freio só para economizar o seu freio tradicional, que é baseado em atrito, em calor. Mas infelizmente o motor a combustão ele não consegue gerar gasolina e devolver gasolina para o tanque. O motor elétrico consegue gerar energia elétrica e devolver energia elétrica que pode ser armazenada na bateria, na forma química, lá dentro da bateria. Então você pode passar 4, 5, 10 minutos descendo uma serra fazendo frenagem regenerativa. Em nenhum momento aqui a gente vai estar tratando exatamente dessa transição tração-frenagem. Essa operação dinâmica, eu saio da tração e venho para a frenagem, saio da frenagem e venho para a tração. A gente não vai estar entrando nesses detalhes aqui, mas se você não passar dos limites de corrente do conversor, isso é um processo que ocorre naturalmente. Então, aqui você, claro que tem que ter uma estratégia de controle para que você não aplique um pico de corrente muito grande, seja na tração ou na frenagem, nessa mudança de sentido, mas desde que você não ultrapasse dos limites, a gente pode encarar que o conversor vai suportar. Portanto, a nosso estudo aqui ele se limita à operação em regime permanente de tração e em regime permanente de frenagem. Mas entre a tração e frenagem, certamente eu vou ter lá vários ciclos de comutação que a corrente ela vai estar decrescendo ou crescendo, com vários chaveamentos até que ela entre nesse regime permanente que a gente está olhando aqui. Lembrando que a constante de tempo elétrica ela é muito diferente da constante de tempo mecânica ali do teu sistema. Então, muitos chaveamentos do seu conversor é uma fração de segundo ainda na nossa vida e basicamente é a nossa ação de começar a sentir a frenagem ou começar a sentir novamente a aceleração. Entendam que o que nós estamos olhando aqui são as formas de onda de regime permanente de tração, regime permanente de frenagem,
não fizemos a análise aí desse transitório, tração, frenagem e vice-versa. Observem que a operação neste modo é a operação do conversor boost, certo? Eu armazeno energia e entrego para a carga. E a operação anterior era a operação do conversor buck. Entrego energia para a carga, depois faço roda livre, né? Então a operação ali era bastante comum. Bom, agora nós vamos falar do outro conversor, que é o conversor reversível em tensão. Então, para devolver energia, a gente vai inverter a tensão na carga. No conversor anterior, a gente inverteu a corrente, agora a gente vai inverter a tensão na carga. Então, aqui também temos 3 modos de operação: modo tração, modo frenagem e os interruptores comutando simultaneamente. Observe que a estrutura básica do reversível em tensão ela é composta de um diodo e uma chave em série, uma chave, um diodo em série, uma estrutura aqui que forma dois lados, né? E a carga no meio, certo? Então, uma estrutura que parece a letra H do nosso alfabeto, né? Mas isso aqui não é bem um braço, tá? Porque um braço é uma chave e um diodo, outra chave e outro diodo. Aqui está faltando componentes, então eu não tenho aqui um braço completo. Eu tenho simplesmente transistor e diodo em série, diodo e transistor em série, ok? E a carga está aqui no meio. Então a gente vai observar que a carga agora vai inverter a sua tensão, tá? Para a gente fazer a regeneração de energia. Então nós vamos fazer a análise com a carga com tensão aí em 2 sentidos. Bom, então no primeiro modo de operação como tração, eu fecho os 2 transistores. Então, por exemplo, o comando do S2 é ligado direto e eu estou ligando o S3. Com S2 e S3 ligados, eu tenho este circuito. A tensão Vin é aplicada aqui em cima da carga, portanto a tensão de saída é igual à tensão de entrada, que está aqui. Como a tensão de entrada é maior do que a tensão de saída, eu estou armazenando energia. A corrente no indutor é linear e crescente, partindo de I mínimo, evoluindo até I máximo. Quando eu comando S3 para abrir, o circuito obrigatoriamente vai ter que fazer roda livre aqui, a corrente não tem outro caminho a seguir, então a tensão na carga é zero. E a gente observa que nessa etapa a corrente é decrescente, indo do valor máximo até o valor mínimo. Portanto, eu tenho tensão média positiva e corrente média positiva, e eu estou operando como tração. Salientamos ainda que o S2 está ligado direto e o S3 está chaveando, ligando e desligando. Com isso, o conversor entrega energia e faz roda livre na parte de cima. Se eu invertesse os comandos, ele faria roda livre na parte de baixo. Tá? Se o S3 ficasse fechado e o S2 aberto, ele faria roda livre na parte de baixo, mas a operação seria a mesma, a ideia da operação seria a mesma. E novamente temos uma operação de conversor buck, onde eu estou entregando energia, depois eu tenho aqui roda livre, tensão zero. Já no modo frenagem, observem que agora a tensão aqui, EC, ela está com a polaridade contrária à anterior. Tá? Mas como que a gente faz isso? No motor de corrente contínua, a polaridade da tensão EC, ela depende também do enrolamento de campo. Ela depende do sentido de giro do motor, mas ela pode depender também do enrolamento de campo. Então, para inverter o EC aqui, a gente inverte a polaridade da tensão do enrolamento de campo, só que o acionamento do enrolamento de campo não está sendo mostrado aqui. Então, eu aciono o enrolamento de campo a partir de uma fonte independente, e se eu inverter a tensão nessa fonte independente e aplicar o comando dessa forma, eu vou começar a fazer a frenagem regenerativa aqui do nosso motor. Tá? Então, considerando que a gente fez isso, né, inverteu a tensão lá no enrolamento de campo, a gente vai armazenar energia aqui na indutância, então a fonte EC do nosso motor, a tensão de armadura lá do motor, você vai armazenar energia aqui no indutor, a corrente ela é linear e crescente. Quando eu abro a chave S2, eu vou ter essa energia sendo entregue para a fonte de entrada. Então a corrente está entrando aqui em Vin, a gente vê aqui agora
que a corrente circula nesse caminho, então ela é linear e decrescente. Observe que a corrente aqui ela é positiva, entretanto a tensão na carga é negativa. O positivo da carga está aplicado aqui no negativo da tensão V0 e o negativo da carga está aplicado aqui no positivo de V0. Então a tensão V0 lá na carga é menos a tensão de entrada. Então eu tenho corrente positiva com tensão negativa. Tá? E essa é a operação de frenagem para o conversor reversível em tensão. Ele está operando como um conversor boost, porque a energia está indo de EC para VIN, e EC é a tensão induzida lá na armadura. Eu não posso induzir uma tensão na armadura maior do que a tensão de entrada. Então, vou ter ali a operação da tensão, energia fluindo da fonte de menor tensão para a fonte de maior tensão. E observem que as etapas são exatamente as etapas de operação do conversor boost. Eu armazeno energia, depois eu entrego a energia para a fonte aqui, VIN. Tá? Então agora a energia está indo de EC para VIN. Nesse sentido, pessoal, então nós vimos tanto o conversor reversível em corrente quanto o reversível em tensão, quando a gente opera ele nesses modos tração e frenagem. No modo tração, ele opera como conversor buck, então o ganho dele é dado por V0 por Vin é igual a D, e temos essa relação linear. Tá? Na frenagem, ele opera como conversor boost, o ganho V0 por Vin é dado por 1 sobre 1 menos D, temos essa relação aqui exponencial. Tá? Então, o equacionamento desses conversores segue o equacionamento do conversor buck e do conversor boost. E você pode usar todo aquele formulário que a gente já trabalhou nas aulas anteriores para o conversor buck e para o conversor boost. Então, todo o formulário, cálculo de corrente na chave, cálculo de corrente no diodo, tensão na chave, tensão no diodo, formas de onda, tudo igualzinho que a gente viu lá do buck e do boost, porque eles estão operando como conversor buck e como conversor boost. E uma última forma de operação para o conversor reversível em tensão, então agora aqui é só para o reversível em tensão que a gente tem essa mudança, tá? Se eu comandar as chaves S2 e S3 simultaneamente para o reversível em tensão, observem como é que fica a operação. Na primeira etapa, com S2 e S3 fechados, a gente tem a fonte Vin sendo aplicada aqui na carga. Tá? Então, eu estou entregando energia aqui para a carga, aplicando tensão. Tensão aqui na carga ela é positiva, igual a Vin, e a corrente é linear e crescente, partindo de um valor mínimo e indo até o valor máximo. Quando chega nesse ponto, a gente bloqueia as chaves S2 e S3, a corrente, devido à presença da indutância, não pode zerar bruscamente, e só tem um caminho para a corrente circular, que é através dos diodos para a fonte de entrada. Então, observem que eu estou devolvendo energia para a fonte de entrada. Na primeira etapa, a fonte de entrada está entregando energia para a carga. Na segunda, eu estou devolvendo energia para a carga. Bom, então vejam que como que vai ser essa decisão? Eu estou fazendo tração ou eu estou fazendo frenagem? Vai depender da razão cíclica. Vai depender dessa relação do tempo de S2 e S3 ligados perante o período total. Porque se eu passar mais tempo na primeira etapa, mais tempo entregando energia da fonte de entrada para a carga, na média eu estarei tracionando. Apesar de que na segunda etapa eu estou devolvendo energia aqui para a fonte de entrada. E se eu passar mais tempo nessa segunda etapa do que na primeira, na média eu estarei frenando. Então veja um ponto importante. A operação como tração e frenagem vai depender basicamente da razão cíclica. Tá? Então razão cíclica é maior do que meio, onde eu tenho mais tempo Vin aplicado do que menos Vin. A tensão média aqui é positiva, com corrente média positiva, ele opera como tração. Se a razão cíclica diminui, as etapas são as mesmas, só que eu vou estar aplicando Vin por menos tempo e menos Vin por mais tempo. A corrente positiva
só que agora a tua tensão média é negativa. Tensão média é negativa, então eu estou fazendo frenagem. E a vantagem desse comando simultâneo é que a mudança tração-frenagem depende basicamente de você mudar a razão cíclica, que é algo bastante simples de fazer. Geralmente, um potenciômetro você consegue alterar a razão cíclica ali de forma bastante tranquila. Como nem tudo são flores, né? Esse modo de operação ele muda o comportamento do conversor. Então, agora a relação tensão de saída pela tensão de entrada ela passa a ser dada por essa relação 2D menos 1, aonde D menor do que meio a tensão média é negativa, D maior do que meio a tensão média é positiva. Então vejam que ele não opera mais como um buck ou como um boost. Por quê? Porque a fonte de entrada está presente nas duas etapas. A fonte de entrada está presente na primeira etapa, onde eu estou entregando energia, e está presente na segunda etapa, onde eu estou devolvendo energia. E o conversor estar operando como tração ou frenagem depende dessa média de tempo que eu fico aí nessas etapas. Então não é mais a operação de buck, porque o buck é entrega de energia e roda livre. Aqui a gente não tem roda livre. E o boost é armazenamento de energia, só a fonte que vai entregar energia armazenando, depois ela entrega energia para a carga. Então a gente não tem mais as etapas de buck e boost, agora a gente tem uma operação que é de conversor reversível em tensão. Então o ganho ele é diferente, consequentemente todo o equacionamento é diferente. Então aqui temos a expressão da ondulação de corrente e demais expressões podem ser observadas lá no livro, onde tem o cálculo da indutância crítica e tudo mais, para que vocês possam projetar o conversor. Então, a ondulação de corrente ela é dada por essa relação, 2 vezes a tensão de entrada, dividido pela indutância, a frequência de comutação, D, 1 menos D, aonde a ondulação máxima ela é dada por Vin por 2 LF. Então, basicamente, é esse cara aqui, quando o seu D é igual a... deixa eu ver aqui, D igual a meio, né? Nós vamos ter a máxima ondulação de corrente. Nós vamos ter meio aqui vezes meio, dá 0,25. Então, vamos ter aqui 0,25 vezes 2, dá igual a meio nesse cara, ou seja, dividir por 2. Tá? Então, é a máxima ondulação de corrente aqui para esse conversor, ocorre para D igual a meio, e é essa relação que está aqui embaixo. Bom, pessoal, sobre os conversores reversível em corrente e reversível em tensão que a gente tinha para apresentar é isso. Bastante cuidado aí em relação ao comando. Tá? Então, dependendo do comando, ele pode estar operando como buck, pode estar operando como boost, ou pode operar como reversível em tensão, com aquela relação dada por 2D menos 1, e isso muda todo o equacionamento. O equacionamento está no livro, vocês podem seguir aqui, livro do professor Ivo Barbi, do professor Denizar, tá? De modo que a gente não precisa ficar rededuzindo aqui essas expressões. Sobre esses conversores era isso. Próxima aula a gente vai lá com o reversível em 4 quadrantes, e aí sim poder tracionar e devolver energia nos 2 sentidos de giro. Um abraço e até a próxima.